Estou aqui pelo shopping e hoje a gente vai andar por algumas lojas de fast fashion, analisando os itens de inverno que nós temos e entendendo o que vale a pena e o que não vale a pena, entendendo sobre as peças, a composição, a questão de tecidos. Então eu vou dar aqui o meu feedback do que eu considero que vale a pena e o que eu considero que não vale a pena. Uma super tendência e que se usa muito no inverno são esses couro fake, esses couros sintéticos que são peças em PU. Então esses aqui são shorts, mas tanto a gente encontra em calças como casacos, saias também. Só que essas peças, elas são feitas, não são couro verdadeiro, logo são peças que não duram tanto. Eu vou mostrar para vocês a etiqueta de composição. A base é 100% poliéster e a superfície 100% poliuretano, então é o PU mesmo. O meu conselho quanto a essas peças eu particularmente já não investiria mais nesse tipo de peça. É uma peça que não vai durar muito no nosso armário e a média de duração é de 6 meses a 1 ano. Eu sim já tive peças e ainda tenho algumas peças em PU, mas que, como eu mencionei, é uma coisa que em seguida pode esfarelar e pode danificar. Então é um investimento que na maioria das vezes acaba não compensando e não valendo a pena. Essa aqui, por exemplo, está R$200 para uma peça em PU que não vai durar quase nada. Então, minha recomendação é esse tipo de peça eu não indico. Aqui temos duas propostas de casaco de inverno, são iguais, esses dois casacos alongados que a gente chama de trench coat. Esses casacos, eu dei uma olhada na composição deles, eles são 100% poliéster, só que olha só, eles não têm forro. Então são casacos finos, que acabam não cumprindo tão bem o papel que seriam para eles. E aí a gente olha o valor, 460 para um casaco que não tem forro e é 100% poliéster, já não considero que vale a pena. Diferente já desse casaco aqui de inverno, por exemplo, ele tem uma estrutura melhor, ó, ele é mais encorpado e ele tem forro. Então esse casaco aqui ele já compensa mais em termos de investimento para o inverno. Então, por exemplo, esse aqui tá R$399. Já é uma compra um pouco mais assertiva, um pouco mais durável e indicada se é uma peça de inverno, né, para esquentar. Uma opção que eu achei aqui é um casaco estilo cardigan. Eu não sei se na câmera tá dando para ver bem esse modelo, mas ele é um casaco estilo cardigan com uma borda aqui estilo um couro sintético, um material em PU. E a gente dá uma olhadinha na etiqueta de composição dessa peça aqui e olha só, aqui a gente tem 50% viscose, 30% poliéster e 20% poliamida. Isso aqui já não é uma peça para inverno, por exemplo, porque a viscose ela é um tecido que deixa o nosso corpo respirar mais. Logo, ela é uma peça mais indicada para a meia estação, para a primavera, para o outono e já não tanto para o inverno. Então não é uma peça que vai te esquentar, por exemplo. Achei mais uma peça aqui em poliuretano, que é o couro fake, né? As peças em PU, que novamente não é uma boa compra. Ou vocês invistam em peças em couro mesmo, que são peças que vão durar a vida toda, ou então optem por outros tecidos e outros tipos de peça, porque, como eu falei, eu tenho peças sim, mas eu não compraria mais. Esse casaco aqui de inverno, ele já tá valendo muito mais a pena. Primeiro que ele é um casaco mais encorpado, é um casaco com forro também. Ele tá por 280 e ele é 100% poliéster, assim como aqueles outros que a gente já viu. Então tá valendo muito mais a pena. E pra quem não sabe, o poliéster, ele é sim um ótimo tecido pro inverno, porque é um tecido que esquenta mais o corpo, que não deixa o nosso corpo respirar muito bem. Logo, pro verão ele é péssimo, mas pro inverno ele é sim um ótimo tecido. A gente só precisa cuidar como é a estrutura dessa peça para ver se realmente vai valer a pena esse poliéster. Aqui a gente tem um modelo de casaco estilo aquele modelo TED, que é um modelo todo peludinho. Esse casaco é um casaco 100% poliéster, mas é importante a gente se atentar para o estilo de material. Esse tipo de material é um material que em seguida esse pelo ele vai estar ralo e ele vai estar batido. Então é mais interessante investir naquele casaco de lã batida, que a lã já é mais batida do que esse tipo de modelo aqui, que logo ele vai ficar ralo. Aqui nós temos outros dois modelos e olha o quão é importante aquilo que eu falo para vocês de olharem a etiqueta de composição. Aqui a gente tem um casaco sim mais encorpado, um casaco com zíper, o que deixa o ar mais descontraído, mais informal, mais esportivo. Ele tem forro e aí olhando a etiqueta de composição, ó, vamos dar uma olhada. Ó, ele é um casaco com 90% poliéster, 5% lã e 5% algodão. Então olha que interessante que eu falei. É muito difícil a gente achar hoje em dia nas lojas casacos com porcentagem de lã. E a porcentagem de lã é um ótimo tecido para o inverno.
e um tecido mais natural, que é um tecido que faz a peça durar mais. Então, ó, um excelente investimento. A gente vai dar uma olhadinha aqui, ó, R$299. Mais barato, inclusive, que alguns casacos que são só poliéster. Esse modelo aqui do lado é a mesma coisa, ele também tem porcentagem de lã. Eles são os dois modelos que tem os botões por cima e o zíper por baixo, a mesma coisa que esse aqui, só que esse aqui está aberto. E a mesma coisa aqui a composição dele. Vou puxar aqui para vocês olharem. Ó, 90% poliéster, 5% lã e 5% algodão. E ele tá o mesmo preço. Então são dois casacos que vão durar mais no armário e são mais indicados aí para o inverno, com um tecido ótimo para o inverno. E se tu tá gostando desse vídeo, me conta aqui nos comentários para eu trazer mais vídeos assim. Já deixa o teu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Uma coisa mega importante sobre tricôs é como a gente guarda e como a gente mantém esse tricô. A gente tem esse cardigan aqui, mas quando vocês forem comprar tricôs em lojas, vocês se atentem muito para onde ele está colocado. O tricô ele não deve ficar em cima de um cabide, porque a lã, o tricô na verdade, né, ele vai deformando, a malha do tricô, ele vai deformando com o cabide. Então o indicado é que ele fique dobrado em alguma prateleira. Outra coisa que a gente tem que se atentar, ó, são os fios puxados. Ó. Esse aqui é um tricô novo, tá aqui na arara e ele tá com todos, com vários, na verdade, vários fios puxados. Isso aqui não vale a pena nem um pouco a gente investir. Ainda mais quando a gente olha aqui o que eu falei. Ó como ele tá deformando por conta de estar no cabide. Então, a gente precisa cuidar. Olha aqui outro com o aspecto deformado aqui. Então, a gente tem que escolher muito bem o tricô. Esse aqui já tá mais direitinho, mas aqui já tá deformando um pouco. Então, a gente tem que cuidar onde a gente está colocando o nosso tricô depois em casa para guardar. E na hora de comprar na loja também, porque a gente tem que se atentar para escolher o que tá mais bem acabado. Falando em tecidos, a composição dele aqui, ó, é um 30% poliamida e 70% viscose. Como eu disse, viscose, em grande porcentagem, ele não vai ser um tricô quentinho, um cardigan quentinho. Logo, é uma peça mais indicada para uma meia estação. Não vai ser aquela peça que em dia de frio vai super te esquentar. Ó, aqui nós temos umas opções de tricôs. E aí, olha, mesmo às vezes sendo do mesmo material, por exemplo, sendo poliéster, a gente tem, olha só como eles são muito mais encorpados. Esse tricô aqui, ó. Esse tricô é muito mais encorpado, muito mais acabado do que, por exemplo, este tricô aqui. Olha a trama dele. E aquilo que eu falei, ó, de ficar no cabide, daqui a pouco ele tá abrindo em alguns pontos. Então, a gente precisa se atentar não somente pro tecido, mas a estrutura dessa peça também e como ela tá com acabamento visual. Aqui nós temos uma outra opção em tricô, ele tem um pelinho, ó, ele é levemente apeluciado. E aí eu vou mostrar a etiqueta de composição dele para vocês darem uma olhada. Olha aqui, esse tricô, ele é 60% poliamida e 40% acrílico, ambos tecidos sintéticos. O acrílico, ele é um excelente tecido para tricôs, porque o acrílico, ele é um tecido sintético e que ele esquenta muito bem o corpo. Então, optem sempre por tricôs que tenham alguma porcentagem de acrílico, que eles normalmente vão ser super quentinhos. E a poliamida, ela também é um tecido sintético, então ela ajuda mais ainda. Então, esse tricô aqui, com certeza, ele vai ser um tricô bem quentinho, mega quentinho. Uma grande aposta para esse inverno é tanto a cor. Esse cherry, que é o vermelho cereja, é uma cor muito em alta para esse ano. Na verdade, o vermelho é a cor desse ano, praticamente. Só que, ó, outra tendência, o couro fake, né? A peça em PU, que novamente já não indicaria. Te indicaria apostar nessa cor em outros modelos de peça, como, por exemplo, o tricô. Então, a gente pode dar uma olhadinha na composição desse tricô, para ter uma ideia. Então aqui, ó, 70% viscose, 17% poliéster e 13% poliamida. Tem bastante de viscose, que lembra um tecido mais respirável para o corpo. Logo, mais indicada para uma meia estação, não vai ser uma peça super quentinha. Mas por conta de ter esses outros tecidos aqui, ó, poliéster e poliamida, que são sintéticos, só que a grande porcentagem é da viscose. Então ele vai esquentar um pouco? Vai, ideal para aquelas pessoas que acabam não sentindo tanto frio. Mais um, sobretudo, mais um trench coat. Só que olha a diferença daquele primeiro que eu mostrei para vocês vermelho na outra loja. Esse aqui, olha, ele é muito mais encorpado, olha a espessura dele, ele é mais encorpado e ele tem forro. Então, esse aqui já compensa muito mais, por mais que ele também seja 100% poliéster. E olha o preço dele aqui,
360. Esse é um casaco que compensa mais do que aquele primeiro. E aí, esse aqui é um casaco que tem porcentagem de lã. A gente vai dar uma olhadinha na etiqueta também. Ele tem 71% poliéster, 13% acrílico, 8% viscose, 6% poliamida e 2% de lã. A porcentagem de lã é muito baixa. Vocês lembram que eu comentei com vocês que é muito raro a gente encontrar em fast fashion casacos e peças que tenham porcentagem de lã, e quando a gente encontra é 2%, 3%, 5% e no máximo 10%, que eu não tô vendo nada por aqui. E aí o acrílico, como eu já tinha comentado com vocês, é um outro tecido que faz com que a peça seja muito quentinha. Então esse casaco aqui é um casaco que vale a pena, é um casaco mais grosso, mais encorpado e que provavelmente vai ser bem quentinho. Ó, aquilo que eu comentei pra vocês dos tricôs em cabide, isso aqui é um erro enorme que muitos lojistas não se atentam. Olha só como a gente tem várias peças aqui, ó, já se deformando, e isso estraga muito a peça, então se atentem. Primeiro, quando vocês forem comprar, para não comprar uma peça que às vezes não tem muita escolha, né, mas pra gente procurar a peça que tá mais bem intacta aqui. Então não funciona, isso aqui não é interessante guardar o tricô assim. Olha aqui sobre cardigans, lembra que eu mostrei para vocês vários cardigans que eram com viscose? Eles acabam não sendo cardigans quentinhos. Já esse aqui, ele é 100% acrílico, logo é um cardigan que vai ser quentinho, que vai ser realmente um casaco para o inverno. É uma peça para o inverno, uma peça que vai esquentar. Então esse seria um cardigan mais interessante para dias mais quentes. Não que aqueles não são interessantes, não sejam interessantes, mas eles vão funcionar melhor para quem não sente tanto frio ou para aqueles dias mais a menos que não está tão frio. Aqui, ó, mais um casaco 100% poliéster em lã batida, que novamente vale mais a pena. Por quê? Porque é um casaco mais encorpado, um casaco que tem forro também, é um casaco bem grosso. E aqui a gente tem o preço dele, ó, por R$299, logo tá valendo muito mais a pena do que aqueles outros que a gente já viu. Claro que não mais a pena do que os que têm porcentagem com lã, mas dos que a gente viu de 100% poliéster, esse aqui é mais interessante. Aqui nós temos um conjunto, né, duas peças que são estilo moletom, mas não são bem um moletom, não são em algodão. São duas peças sim mais encorpadas, só que em termos de esquentar, a gente vai dar uma olhadinha na composição dos tecidos. Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, ó, 55% poliamida, 38% viscose e 7% elastano. Logo, a maior porcentagem é poliamida, que é um tecido quentinho, é um tecido sintético, mas tem 38% de viscose. Logo, em dias muito frios, não vai ser uma peça que vai ser mega quentinha. Sabe esses modelos aqui de calça de alfaiataria que a gente vê bastante, que se usa em todas as estações? Por que às vezes elas são muito quentes e elas acabam fazendo com que tu passe muito calor? Por conta da composição delas, porque elas seriam ótimas para épocas mais frias. Na maioria das vezes, essas calças de alfaiataria, elas são quase 100% poliéster, então ó, 95% poliéster e 5% elastano, que é o que faz com que ela estique. Logo, é uma calça que vai ser muito mais quentinha. Então não basta apenas que a peça seja bonita ou que tu goste muito da peça. A gente precisa sim entender sobre o acabamento, sobre a estrutura, sobre o tecido dessa peça. Vai fazer com que a tua compra ela seja muito mais assertiva do que só porque a peça é bonita, do que só porque tu gostou da peça. Ó, o que eu falei pra vocês das peças em PU, temos uma jaqueta aqui, um vestido e outra jaqueta ali. Então são peças que estão bem em alta, né? Esses modelos em peças de PU, em PU, são peças que estão bem em alta para o inverno, mas que lembrem, nem sempre é uma boa compra. Na maioria das vezes não é uma boa compra. Olha o que eu achei aqui, uma saia que tem porcentagem em lã, mais uma peça, um achado. É uma peça com um toque mais apeluciado, mais flanelado. E a etiqueta de composição dela eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, 66% poliéster, 23% acrílico, 7% poliamida e 3% lã. Então é uma peça mega quentinha, ótima para o inverno. Todos os tecidos sintéticos, todos os tecidos quentinhos e ainda tem lã. E ela tá aqui, ó, por R$159,99. Então para uma peça que tem lã, tá muito bom. Sei que muita gente adora um moletom, então eu vou comentar também sobre os moletons. A gente vai conversar também sobre a composição. Esse é um moletom mais encorpado, um moletom mais grosso. A gente pode ver pela estrutura dele, pelo acabamento dele. A porcentagem dele, ó, é 60% algodão e 40% poliéster. A porcentagem maior é o algodão. O algodão, ele é um tecido mais natural, é um tecido que deixa o nosso corpo respirar. Não é tão quentinho, é muito comum nas camisas, né, nas camisas sociais. E 40% poliéster é uma porcentagem alta também para o poliéster, que é um tecido mais quentinho. Então ele vai esquentar, mas não
horrores como uma peça 100% poliéster, por exemplo. Mas para quem não sente tanto frio, é uma peça interessante. A gente pode botar também uma blusinha por baixo, ou até uma blusa 100% poliéster, ou um outro tecido sintético, uma peça térmica, que vai super funcionar também. É mega importante a gente se atentar para a etiqueta de composição, porque nem sempre a gente vai achar uma peça que tenha 100% daquilo que a gente quer, então 100% poliéster ou 100% lã, mas o que vai importar são as porcentagens, então mais de uma, menos de outra, quanto mais tiver de uma, mais aquele tecido vai estar mais presente. Então é importante a gente entender e ler sempre a etiqueta para saber o que a gente quer e o que a gente está levando. Aqui nós temos 2 tricôs e eu vou mostrar para vocês este aqui, que é o amarelo, né, esse tom mais mostarda, mais acaramelado. Ele tá aqui, ó, R$ 139,99 e a etiqueta dele tá muito boa. Em termos de inverno, é claro, né, ainda mais porque eu sou uma pessoa que sinto muito frio, então eu valorizo muito peças que vão realmente, de fato, esquentar. Então, ó, 86% acrílico e 14% poliamida, 2 tecidos sintéticos e 2 tecidos ótimos para o inverno, principalmente o acrílico. Tricôs com acrílico são ótimos para estação, são ótimos para essa estação, porque eles vão ser bem quentinhos, eles vão ser peças que vão, de fato, esquentar. Então, sempre optem por tricôs, se a intenção é um tricô que vai esquentar, opta sempre por um que tenha o acrílico na composição. Então esse aqui tá ótimo, excelente. E olha aqui um achado que eu tive, que é esse casaco aqui de lã, num verde bandeira, e aí eu vou mostrar a etiqueta pra vocês vão ficar chocadas. Olha aqui a composição dele, ele tem 90% poliéster e 10% lã. Até agora eu não tinha visto nenhum casaco em loja de fast fashion que tivesse 10% de lã. O máximo que a gente estava vendo ali é 2%, 3%. E é um achado aqui, 10% de lã, então tá valendo super a pena. E esse foi o nosso tour pelas lojas de fast fashion, analisando as peças de inverno, o que vale a pena e o que não vale a pena. Me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber o que tu achou e comenta se tu quer que eu traga mais vídeos como este.